Fala, meus queridos. Ótima quarta, caramba. Ótima quarta para todo mundo. GM. A gente vai falar aqui com o Tony das Aros. Na real, o Gui Bitani já teve com a gente tem aí 2 meses, um pouquinho mais, talvez. Mas a gente sabe que mundo de startup em 2 meses, né, são 2 anos aí, Azares, principalmente em nem chamava Web3. Azares, inclusive, né? É, Era Zero Day Labs. exatamente. Então, 2 meses aí são 2 anos, principalmente quando você bota Web3 na fórmula mágica. E muita coisa avançou no projeto, acredito, né? Então a gente vai trocar ideia com o Tony. Principalmente a questão aí, eles lançaram a comunidade, muitas pessoas entraram na comunidade, quero saber o segredinho aí do que, que eles fizeram, como que eles fizeram isso. Principalmente falando com o público gringo, né? Que é ainda mais desafiador. Mas enfim, antes de pedir pro Tony dar um alô e se apresentar, como é que você tá, Vitão? Eu tinha parado aí, Vitão. Aí quando descobri que eu não tava falando nada. Fala, meus queridos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Café 190, meus queridos. Bom, 190 estamos quase chegando, né? Que coisa linda. Um abraço para todos vocês. Hoje a gente vai conversar sobre as Aros. Tá fazendo um barulho aí no ecossistema brasileiro. Estou muito feliz de estar com o Tony aqui. E bora para essa conversa, falar um pouco sobre Liquid LSDs, my friend. Vamos lá. Boa. Então, Só pedir pra galera retweetar aqui o Spaces, tá aqui em cima, guys. Quem quiser subir também, fica à vontade, como sempre. Gus chegando aí, se quiser já vir preparando pergunta, levando desde que a gente puxa. Tony, se apresentar pra galera aí, fica à show. vontade. Bom dia, galera. GM. Meu nome é Antônio, né? Pode chamar de Tony. Trabalhei no ecossistema de cripto, desenvolvendo produtos digitais na área de produto desde 2021. Já trabalhei com fundo de investimento na Cassandra. Já trabalhei no Krypton, desenvolvendo infraestrutura aí para trazer empresas Web 2 para Web 3, fintechs. E atualmente aí estou no time das Aros. Estou no time das Aros aí desde o dia gênesis do produto. Aliás, quando a gente começou a desenvolver ele mesmo, então fazem 3, 4 meses que eu estou na operação aí, gerindo a parte de produto e marketing também, ajudando bastante no marketing junto com o Gui. Então a gente, fiquei junto aí, de fato, tracei toda essa estratégia junto com o Gui para a gente fazer o anúncio da comunidade, né? O primeiro lançamento aí, vamos dizer assim. Então, sobre o segredinho aí, vamos falar um pouco sobre daqui a pouco. E então a Zaros é uma empresa, né, de LSDFi, né? Eu acho que vem nessa narrativa que a gente pretende, né, utilizar essa liquidez, esses liquid stake tokens, né, liquid stake derivatives, para alimentar o nosso protocolo de Perps, né? Perps, para quem não conhece, é Perpetual Futures, né? Então, Perpetual Futures é um contrato de futuro, né? Ou seja, nosso protocolo é um protocolo que visa oferecer um serviço de trading para as pessoas, né? Um trade descentralizado. Né? Duas grandes referências que a gente pode trazer aqui para essa conversa para começar a se situar é a GMX, né, e a Synthetix, por exemplo, né? Como outros exemplos, né, a própria GNS, Gains Network, do IDOX, mas do IDOX não é, né, descentralizada. Então, uma breve introdução aí. Show de bola. Gus, GM, meu querido. GM, bom dia, grande Rod Off. E aí, Tony, toda a galera que tá aqui, topzera, gosto muito desse assunto. Já vai preparando as perguntas aí, Gus. Sua Top. metralhadora. Vitão, quer começar a ter uma pergunta? Senão eu posso fazer também. Quero. Você que sabe. Quero sim. Então vai, dá prioridade. Bom, como a gente colocou no título aqui, eu acho que muita gente deve estar curiosa. O que faz Por que o mercado de LSDFi está tão quente ultimamente? O que estourou, vamos dizer assim, dentro do mercado, por todo mundo ficar, caramba, a LSDFi faz muito sentido. Vocês até receberam a captação agora, recente. E é muito porque esse mercado está muito aquecido, vocês estão no meio do olho do furacão. A questão é, por quê? Por que a LSDFi está tão quente? Cara, eu acho que, né, como a gente vê hoje, mais de 50%, eu vi essa semana mesmo, da liquidez, né, de DeFi está em LST, né, e por quê?
que eu acho que as pessoas perceberam, né, que Ethereum é um protocolo aí, vamos dizer assim, um modelo de negócio muito válido, né, sustentável, e foi o que se manteve, né, eu acho que nesse bear market é o que hoje está valendo a pena a gente, né, ter investido e stakeado, né, quando a gente fala, acho que de yield farming, é, né, o Liquid Stake Token, né, stakear Ethereum sai disparado na frente de qualquer outro rendimento, né, porque a gente pode fazer yield farms em outros protocolos aí, a gente vai ganhar alguns assets que talvez agora nesse momento não vão nos render, não vão nos sustentar, né, então eu acho que os holofotes foram muito para esse lado porque é uma liquidez que estava parada, né? Uma liquidez muito mal reaproveitada, né? Como a gente deixa o dinheiro no banco, né? Parado ali, stakeado, vamos dizer assim, e o banco faz muito bem o que ele quer com esse dinheiro, né? E gira e faz ele render mais. Eu acho que foi exatamente esse mecanismo que a gente desbloqueou, né? De toda Ethereum e outras chains e agora cada vez outros protocolos, né? Até Avalanche agora tem, né, Liquid Stake Token, Solana, se não me engano também. E eu acho que foi uma grande inovação a gente poder, né, stakear juntos, né? Não precisar ter 23 Ethereums ali, né? Me corrijam se for era outro valor, 32, né? 32. Antes de Boa. 32 Ethereums para ter, né, para stakear, para validar né, para validar os blocos. Então, é uma inovação muito grande, né? A gente poder reaproveitar toda essa liquidez e é muito bom para vários modelos de negócio, o qual a gente precisa de uma garantia e não precisa daquele dinheiro a todo momento, né? Sendo liquidado. Então, a gente viu essa narrativa, né? Viu quanto realmente era importante, né? Ter esse reaproveitamento dessa liquidez, esse dinheiro. E então a gente, né, mudou alguns mecanismos, né, e mudou nosso modelo de negócio, nosso produto. Aliás, não foi muito rápido assim. Quando a gente começou o produto, né, quando eu entrei no dia zero, não existia LST vamos dizer assim, na nossa visão de produto, né, na nossa proposta de valor. Então, acho que num mês assim a gente mudou três vezes pivotagem, pesquisa, validação, trocando ideia e enfim, né, encontramos essa narrativa. Mas eu acho que o que eu acho que reverbera muito com o título aqui né, da chamada aqui de hoje é muito também porque o modelo de negócio de derivativos é muito rentável. E daí a gente também pode entrar, né, e falar um pouco mais sobre isso também. Porque a LST, né, é um dinheiro que está parado e a gente vai reaproveitar, mas eu acho que a cereja do bolo para mim hoje é o quanto derivativos é grande e o quanto tem o mercado de derivativos descentralizado tem a crescer. Só um parênteses aqui, eu já ouvi falar que. Eu já ouvi falar e eu já falei também, que o mercado de derivativos no Brasil, ele é. Do Brasil, em Web3, DeFi no geral, ele é bem minúsculo ainda, ainda está bem tímido. Só que é o maior mercado de todos do mercado financeiro, né? Sim, cara, eu acho que hoje aproximadamente o mercado de derivativos descentralizado corresponde apenas praticamente 2% do mercado de SEX, né, centralizing, qualquer outro mercado mundial assim, de derivativos. Então tem muito caminho pela frente, né? Tem muita oportunidade pela frente. Só a Binance, né, ontem, acabei de abrir aqui um registro, só ontem ela fez 30 bilhões de dólares de volume em derivativos. Só a Binance. Em segundo está aqui a Bybit com 8 bilhões de dólares ontem de volume. Ô, Tony, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para dar uma para puxar a galera aqui pro mesma página, né? Porque com certeza tem muitas pessoas aí embaixo que não devem fazer a menor ideia do que a gente tá falando, derivativo, what the fuck, enfim. Então aquela pergunta chave de GPT, né? Se você pudesse explicar para uma pessoa de, não vou nem falar 10 anos, porque senão eu vou complicar muito para você. Mas uma pessoa de 15 a 20 anos aí, se você pudesse explicar com, não sei, algum exemplo mais real ou prático, o que exatamente é derivativo e quem sabe derivativo não é um conceito novo, né? Vem do mercado tradicional, enfim. Mas primeiro explicar de uma forma mais simples o que é derivativo e puxando a isso o que é o derivativo descentralizado ou em Web3, né? Com certeza. Isso é um prazer. Derivativos, né? Pelo nome aqui da origem, é um nome é algo que deriva de alguma coisa, né? E quando a gente fala de derivativos, geralmente a gente está falando de
que existe algum asset, algo que tem um valor, né? E a gente criou um contrato, uma possibilidade de especular, é, de trocar moedas, né, derivadas desse ativo real, de qualquer ativo, né? Seja uma ação da Apple, seja uma ação do Facebook, seja o dólar, euro. Então, derivativos existem várias categorias, né? De fato, ele vem no mercado financeiro. A gente pode falar em três das maiores, nas mais conhecidas, assim, que são opções, é, contratos perpétuos futuros e o próprio futuro, né? Então, qual que é a diferença desses três, né? O contrato perpétuo futuro, né, que é de fato o que a Zaros hoje está trabalhando, é, existe um derivativo o qual tu pode especular o preço de a diferença de dois ativos. Então, ao invés de tu comprar um ativo, né, e tu vender ele, existem pessoas que gostam de especular apenas, né, apenas de especular quanto, né, se ele vai subir, se vai descer, ou seja, se vai ter um long e um short, né, um buy ou um sell. E quando a gente fala de contrato perpétuo futuro, quer dizer que eu posso comprar um contrato, eu posso especular um par de ativo, ou seja, um dólar contra o euro, ou, por exemplo, o Ethereum contra o dólar, ou seja, eu vou estar olhando o preço do Ethereum pelo dólar, né, na relação do dólar. E eu posso especular, vamos dizer assim, ad eterno, eu posso abrir uma posição e ela ficar aberta, o qual eu fico perpetuamente especulando aquela direção a qual eu né, decidi especular, né? Seja uma subida, né, na tendência de alta ou uma descida, né? Um long e um short. Quando a gente fala de futuros, né, que é o spot future, quer dizer que eu quero comprar um asset no futuro. Eu posso querer entrar eu quero comprar Ethereum semana que vem se chegar a X dólares. Então, isso seria meio que uma compra futura. E opções é um pouco mais complexo. Eu confesso até que eu não me aventuro tanto em opções, mas as opções é um direito de compra ou um direito de venda. Então, tu compra um direito de venda ou um direito de compra de um papel, né, de um papel, quando eu falo um papel, de um asset, né, de um par, no futuro também. Então, enfim, eu acho que derivativos de fato é um conceito bem mais complexo, assim, que vem no mercado financeiro, né? Mas o Perpetual Futures é o que mais eu acho que é tranquilo, assim, para a gente começar a iniciar a tatear, assim, né? Que é igual como se tu estivesse entrando na Binance e especulando ali qualquer tipo de mercado spot, só que ao invés de tu estar comprando o asset ou vendendo ele, tu tá apenas especulando o preço dele, né? E tu pode especular numa entrada, né? Tu pode dar uma entrada na tua operação e ela ficar perpetuamente, né? E isso traz uma vantagem muito grande para o trader, né? Porque ele não precisa fechar aquela posição, uma tendência de alta muito grande, né? Ele pode deixar aberto e, enfim, ir lucrando, né? Ao longo do tempo com aquela posição. Boa, acho que já deu uma bela clareada aí no pessoal. Se alguém tiver dúvida, guys, faça um favor de levantar o dedinho, sem medo. Ou também, tá? Quem não estiver podendo abrir o áudio, sempre tem a opção de mandar aqui no chat. Aqui no cantinho inferior direito tem um balãozinho, vocês mandam ali por escrito que eu vou ficar de olho e posso ler aqui um comentário, uma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Gus, Vitão, querem comentar, perguntar alguma coisa pro Tony? Senão eu toco bala aqui, tenho mais. Pode ir que eu tenho uma outra, mas eu vou mudar de assunto um pouquinho. Quer ir, Gus? Vai lá. Ainda tô sem perguntas ainda. Ô, Tony, eu vou levar então, não sei se vai mudar muito de assunto. Se for mudar muito de assunto, Vitão, aí você faz a sua. Mas eu já iria mais pro lado de estratégia, barra marketing, enfim, o que vocês estão fazendo. Cara, a gente sabe, assim, você ser brasileiro em Web3 já é bastante complicado, né? Eu tentei várias vezes, por exemplo, dar um foco maior em conteúdo. Vocês estão me ouvindo? Parece que a conexão perdeu aqui. Tô sim. Tô indo. Tá, qualquer coisa me avisa que acho que deu uma estabilidade aqui. Eu, por exemplo, já tentei produzir conteúdo pra caramba, em inglês, etc. E é difícil, né? Você chegar nos caras, conseguir
levantar a mãozinha e ser visto lá fora. Imagino que é ainda mais difícil quando você, como founder, né, enfim, participando ativamente de um projeto que o core do público é de fora, pelo que eu vejo, né, tanto toda a comunicação de vocês em inglês, enfim. Como que vocês vêm fazendo isso? Né, qual que foi se puder falar um pouquinho da estratégia, o que puder falar, foi collab com outras comunidades, foi realmente produção de conteúdo, foi vocês participando individualmente em comunidades de derivativos, e enfim, DeFi, e as pessoas conhecendo vocês trazendo para as Zaros, enfim, o que vocês quiserem. Então, falando um pouquinho mais da história aqui das Zaros, eu acho que calha muito com essa pergunta, né? Então, o que era a Zaros antes, né? Ela era uma casa de pesquisa chamada Zero Day Labs, fundada pelo nosso grande Pedro e Guilherme Betanin. Pedro Bergamini e Guilherme Betanin. O Pedro, né, trazendo uma contextualização, ele trabalhava na Illuvium. Ele entrou lá quando tinha praticamente 5 funcionários, foi escalando, né, e virou head de blockchain lá. Se não me engano, ele tem 23 anos, tá? Ele é mais novo que eu. E o Gui também. Então, pô, galera aí prodígio, assim, que eu admiro muito, meus founders. E o Gui também teve uma trajetória aí com e-commerce, marketing, né? Fundou a UmaDAO junto com uma galera. E então eles se juntaram, né? Se juntaram falando, né, que queriam produzir alguma coisa, criar um produto, né? E começaram as pesquisas, foram para alguns eventos, para o ETH Denver, foram para o ETH Lisbon. E ali começou um bocado de iteração e de ideias, né? Então, como eu disse para vocês, né, tudo foi mudando muito, a gente foi realmente investigando o mercado, fazendo pesquisa, né? Como uma casa de pesquisa, como entendendo modelos de negócio, entendendo o que é mais lucrativo, entendendo as narrativas, entendendo onde estava a liquidez. E nesse meio tempo começou-se já um trabalho de produção de conteúdo dentro, né, do Twitter da Zero Day Labs. Então, antes, nosso IG não era Zarosfy, era ZD Labs. E qual que foi a nossa estratégia desde o início? A nossa estratégia era atuar como uma casa de pesquisa, o qual a gente produzia conteúdos sobre todo o ecossistema que a gente admirava, que a gente estava interessado, que a gente estava pivotando, né, o produto, que a gente estava mirando naquela área. Então, a gente começou a falar muito sobre SEX, né, versus DEX, né, Decentralized Exchanges, né, Binance versus Decentralized Exchanges. Começamos a produzir muito conteúdo sobre LST, LSD, falando de outros protocolos também de derivativos, de opções, né, de futuros, mesmo que a gente não fosse trabalhar exatamente nesse nicho, né, porque a gente estava produzindo conteúdo. Então, eu acho que a narrativa nossa foi muito em direção ao que a gente fazia, né, queria fazer, né? Eu queria entendi o que era interessante no mercado. Então, falamos muito de Quenta, de Synthetix, de GMX. Falamos de alguns projetos emergentes apenas para, de fato, ganhar relevância, ganhar alguns holofotes, né? Por exemplo, a gente falou uma vez da Chain, cripto, que atingimos ali organicamente 536 curtidas, 43 mil pessoas viram nosso post, 230 ali deram uns retweets. Daí outro dia também falamos de um projeto que tinha, né, lançado, que era a Metal Blockchain, também que também em algum momento teve né, um barulho ali com uma questão de regulação. Então, cara, LST, Balancer, começamos a falar de alguns parceiros também, né? Que, aliás, a Balancer foi sempre um parceiro muito nosso desde o início. A Balancer também, a Illuvium também, a gente já fez um post junto com eles, porque, aliás, o Pedro tinha bastante proximidade com eles. E então a gente, poxa, foi produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo de fato dessa narrativa de derivativos, LST, Balancer, tecnologias. E a gente, cara, a gente fez o lançamento, né? Através de uma esteira ali, criando um FOMO, criando uma comunidade, dando, né, prometendo um role específico, né? Enfim, toda aquela estratégia que a gente vê ali de FOMO, né, de criação de algumas comunidades. E, cara, isso, né, toda a produção de conteúdo anterior, né, pura de SEO, vamos dizer assim, e de posicionamento foi suficiente para o barulho que a gente fez, mas também o conhecimento também das pessoas, principalmente do Pedro, né, que o Pedro acabou, né, nessa trajetória dele,
como desenvolvedor blockchain, ele acabou se conectando com muita gente, né? Muita gente já seguia ele e veio então uma galera da Illuvium também junto, assim. Então, eu acho que, cara, não fizemos muitas collabs ainda, não trouxemos muitas comunidades específicas, foi muito, muito orgânico mesmo. A gente mesmo se assustou com o resultado que a gente atingiu em uma semana, tá? Pra ser sincero com vocês. Então, né, a gente mesmo produzindo conteúdo, traçando toda essa estratégia, enfim, nos mínimos detalhes, a gente ainda se perguntava, né, se ia dar certo, quanto que a gente ia atingir, e quando veio, né, foi uma avalanche assim, e enfim, a gente só, porra, comemorou e continuamos a estratégia, né, para continuar esse processo de aquisição, assim. Boa. Teve zero investimento em tráfego de Twitter ou qualquer Zero, coisa? zero investimento de tráfego. Aliás, eu estudei muito tráfego, mas quando eu fui começar né, escalar algumas publicações com ads aqui no Twitter, né, descobri que, enfim, tinha as policies ali que proibiam DEX fazer tráfego. Né, então eu não queria me arriscar, porque se eu me arriscasse, eu poderia perder a minha conta e daí ia estragar toda a nossa esteira de lançamento, a nossa estratégia. Então a gente não se arriscou, a gente gastou zero dinheiros com ads, a gente gastou zero dinheiros com influencers, né? A gente não pagou nenhuma influencer de cripto, nada. Então foi totalmente zero, foi apenas dinheiro gasto com a nossa equipe, né? Então, pô, foi muito gratificante ver todo esse processo isso acontecendo, né? Muito bom. Vitão, Gus? Vou dar um elogio aqui que vai fugir muito, mas é. Eu não tô te ouvindo, Você não tá me ouvindo, Rod? Vitão. Ele tá falando, Eu vou sair e entrar de novo. Eu também não tô ouvindo o Gus. Puta que pariu. O Ixi. Gus também não tô ouvindo. O Vitão vai subir aqui de novo. Esperar. Twitter dando aquela rugada básica, como sempre. Eu tô usando pelo desktop. Não sei se melhora ou piora. Esperar o pessoal voltar aqui. Pronto, o Vitão chegou de novo. Vai lá, Vitão. Boa. Estão me ouvindo? Aí, agora tô ouvindo. Boa. Opa, Dali. Vocês sabem que vocês têm que pagar a internet todo mês, né? A ideia é essa. Tô brincando. Bom, vou dar um elogio pro pessoal aqui das áreas. Elogio do design, cara. Eu achei bem legal. Porque geralmente a maior parte dos protocolos DeFi ou é de uma ou outra. Ou eles têm um design que ninguém entende nada, ou ele é um design legal e cool. E as áreas eu acho que conseguiu acertar a mão nisso daí. Parabéns. porra, valeu. A gente preza bastante por design. Aliás, nosso designer mestre aí tá aqui na nossa call, que é o Marcos ali. Bom, então já Marcos Ventura. deixo um elogio pra ele aí. Onde que tá, ô Vitão? Eu tô aqui no link das Aros e não achei o link do site. Zaros.fi. Mais Zaros.fi. fácil impossível, em inglês. Boa. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, sim, que é a questão, cara, esse é um mercado difícil pra você ser brasileiro, porque por causa da questão da língua, né? Então eu sempre pergunto pra projetos que são globais, mas são criados por brasileiros, como que eles fazem essa questão da língua, né? Qual foi a decisão que vocês fizeram? Falar só inglês, falar para inglês e público brasileiro, ou enfim, qual que foi a decisão que vocês tomaram e por que vocês tomaram essa decisão com base no quê? Cara, a gente decidiu apenas inglês, né? Aliás, eu acho que é um requisito bem grande, assim, da galera que vem trampar com a gente. E somente inglês, porque para a gente atingir o maior número de pessoas, para facilitar de fato a nossa produção de conteúdo, produção também do dia a dia, dos nossos documentos, do nosso This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. entendimento e trocas internas, né? Ter uma linguagem comum, né? E uma linguagem mundial. E eu acho que um ponto bem claro, assim, quando a gente se pensa em ser uma empresa séria e tal, quando a gente vê regulação, eu acredito que o Brasil ainda está bem despreparado, né, para abarcar DAOs, para abarcar empresas né, com esse tipo de modelo de negócio, e a CVM está em cima aí, né, enfim, regulando tudo. E se a gente trabalhar com português, né,
e linguagem de site, comunidade em português e alguém caracterizar oferecimento de produto a brasileiro, isso poderia né, encarregar, trazer um ônus jurídico nosso que a gente teria que, né, enfim, entrar num sandbox ali regulatório da CVM, etc. Então, né, a gente fez toda a nossa regulação, né, jurídica lá fora, então em Delaware, então, né, tudo feito corretamente, assim, então, poxa, todos os funcionários têm contrato fora, e, enfim, é uma empresa muito séria, assim, e, né, que a gente tem uma regulação, né, obviamente, mas não no Brasil, porque ele não está preparada para isso. Então, eu acho que essa foi a escolha, assim, tanto uma língua comum, que vai atingir o maior número de pessoas, global, e eu acho que, né, eu acho que juridicamente aqui no Brasil fica complicado. Então, aqui no Brasil a gente teria facilidade, obviamente, de penetração, né, por ter, se a gente falasse com a nossa língua materna e trazesse essa comunidade, mas ainda também eu acho que o Brasil também, as pessoas talvez não conheçam tanto também derivativos, ou talvez não existam ainda tantos traders, eu acho também olhando para DEX, talvez, né? Então, a gente de fato mirou lá fora para pegar o, o- esses usuários bem específicos, né? Acho que foi essas escolhas. Porque realmente é um usuário específico, né, que vai entender o que é PERP, o que é derivativos, o que é liquid staking. Não é ainda todo mundo, né? Na verdade, assim, é uma galera que tem mais poder aquisitivo, mais conhecimento sobre DeFi também, né? Então é bem nichado, se for ver. É um mercado gigantesco, mas é Exato, nichado em questão de usuários, né? exatamente, é muito nichado. E aliás, a gente até fez outros posts, por exemplo, a gente testa vários tipos de post, né, de conteúdo, e quando é um conteúdo muito comum de threads de Twitter, sobre né, alguma notícia, alguma trend de cripto comum, às vezes não ranqueia muito, assim, não há muito engajamento na nossa comunidade, na nossa rede social aqui, porque, de fato, eu acho que a gente atrai uma galera muito nichada, que tá querendo saber sobre, cara, o que que esses caras vão fazer de diferente da Synthetics e da GMX? Que eu acho que, né, essa é uma boa pergunta, assim, pra gente também entrar um pouco mais né, mais deep no protocolo, se vocês quiserem. Ô, Tony, eu tô tentando. Eu não sei se é vacilo meu aqui, mas eu tô lá na página acessando via celular. E aí eu não Uhum. tô. Eu só fico na landing page. É, tá correto isso aqui? Eu não Hum. consigo entrar no DEP, entendeu? Ah, tá, nós não temos um DEP ainda. Ah, tá. Ah, então vocês estão bem no comecinho, então. Exato, sim, a gente está buildando o produto e buildando a comunidade. A gente vai lançar a testnet, né, a primeira versão da testnet 1.0, o qual a gente vai disponibilizar todo o painel de trade daqui a um mês. Então, ali em outubro, começo de outubro, é o lançamento da nossa testnet 1. Depois vai ser o lançamento do módulo de provisionamento de liquidez. Então, para quem quer CLPIN, né, para quem quer prover liquidez, like Uniswap, daí a gente vai abrir depois na segunda rodada de lançamento, né, da Alpha Test 2. Então, estamos exatamente, né, no momento zero aí da empresa praticamente ainda, desenvolvendo o produto, mudando, a gente vai, né, iterar com os usuários, né, fazendo pesquisa, entendendo o que a gente tem que mudar, né, melhorar, e até a gente lançar, de fato, o protocolo, né, em mainnet, fazer o IDO, aproximadamente em março do ano que vem. Entendi. Então, o primeiro produto. Desculpa, você falou o primeiro produto vai ser qual? O de prover liquidez? Na verdade vai ser todo um produto, né, tudo se conecta, né, obviamente tem módulos que eu consigo até explicar que as coisas conseguem ser independentes, mas a primeira etapa, né, do produto que a gente vai lançar é o sistema de trade, né, onde tu vai poder tradear alguns pares perpétuos futuros ali. Aliás, que são sintéticos. Então a gente pode simular qualquer tipo de ativo e disponibilizar qualquer tipo de ativo para tradar ali dentro das Aros. Vão poder disponibilizar ação do Facebook, da Apple, vão poder disponibilizar Forex, dólar, iene, euro, vão poder também, obviamente, tradar cripto, né? Pares de cripto. Então, daqui um mês a gente está lançando em testnet, né, esse módulo.
e depois tem o módulo de provisionamento de liquidez, ou seja, o módulo onde as pessoas podem injetar liquidez, que essa liquidez vai ser usada para dar o leverage, né, a alavancagem para os traders. E os liquidity providers, né, tem aquela características, né, de ter um comportamento mais de querer ganhar constantemente, né, de ser menos arriscado, de querer uma renda, vamos dizer assim, passiva, e o trader é a pessoa mais arriscada, né, o qual quer especular o mercado, quer apostar, vamos dizer assim. E quais pools vocês estão pensando em abrir? Quais o quê? Quais pools vocês estão pensando em abrir para prover liquidez? Então, o provisionamento de liquidez inicial nosso vai ser através de LST, né? Então, por LST. isso o nosso slogan, né? Uhum. Perps powered by LSTs, LSTs powered by Perps Rewards. Então, né, falando dos liquidity providers, eles né, vão prover LSTs e provendo liquidez dos LSTs, né, eles vão ganhar rewards do mercado de Perps. Então, conforme os traders vão tradando, né, especulando, para cada entrada ou posição que eles abrirem, eles vão pagar uma taxa. Quando eles forem liquidados, ou seja, eles perderam um trader, eles também, né, vão perder todo aquele capital ao qual eles tinham injetado ali para especular. E todo esse dinheiro, né, vai parte para os liquidity providers, maior parte, aliás, e uma partezinha para o protocolo para de fato manter, né, o nosso desenvolvimento, equipe, etc. Então, 70% vai para os LPs e 30% vai para o protocolo. Tá, Tony, eu tô te fazendo umas perguntas bem básicas mesmo, que eu tenho. Eu Pode tenho tocar um. ficha, pode tocar Eu, ficha que eu tamo demoro para junto. entender as paradas. No caso Tem- dos LSTs, tipo, você tá falando assim, que seriam os tokens da Lido, da Rocket Pool, desses Exato, tokens aí? exatamente. Tá. Não, então quando a gente fala de, eu acho que é um protocolo que é LSDFI, né, que vai ser backed by LST. Então, inicialmente a gente vai possibilitar que as pessoas provêm liquidez com Lido Stakeeth e Frax Stakeeth. Então, né, o Ethereum stakeado lá na Lido, o Ethereum stakeado lá na Frax. Aliás, a gente participou de um hackathon da Frax, né? E a gente ficou em terceiro lugar aí na categoria de expansão de produto. Aliás, não foi um hackathon que a gente nem, vamos dizer assim, não focou nele exatamente, mas a gente se aplicou, porque a gente estava, né, nessa direção. E pô, já, né, reconheceram a nossa inovação aí, esse aproveitamento dessa liquidez da Frax. Entendi. E por que não Rocket Pool? Também vocês não colocaram. Eu acho que, né, para cada protocolo, para cada tipo de asset que a gente vai imputar no sistema de provisionamento de liquidez, a gente tem que avaliar muito o risco disso, né? O risco, a quantidade de liquidez disponível, como é que funciona ali para eu desestakear e liquidar esse token. Então, tudo está acontecendo um bom estudo para a gente ver essas possibilidades, né? Porque imagina que um trader, né, abre uma posição gigante lá e acaba quebrando a banca, vamos dizer assim, ganhando muito, e eu tenho que pagar ele rapidamente, né? E eu preciso pagar ele e liquidar vários tokens, e tudo isso existe, né, um processo de liquidação, onde os preços mudam, existe um risco. Então, né, a gente tem um hedge de risco, né, um PhD, pós-doc, aliás, em matemática, aí, que sempre está junto com a gente nesse processo de desenvolvimento de produto e né, e de programação de smart contracts para a gente avaliar de fato se faz sentido, né, se a gente quer correr esse risco nesse momento ou não. Então, a gente ainda não pensou em botar Rocket Pool por esse motivo. Ainda a gente não partiu para essa pesquisa para entender tudo que a gente pode disponibilizar ali para imputar no sistema de provisionamento de liquidez. O Tony tá falando? Opa, Tá, parei tá agora. Não, sim, tá sim. Não, agora ele Ah, parou, né? então Agora acho que parou. fala alguma coisa, Tony, por favor. Alô, tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. Se puder Caramba, reentrar, tá uma Ô, merda Tony, aqui você minha consegue conexão. entrar e sair rapidão? Só pra voltar. consigo, Se puder consigo. reentrar aí, por Obrigado. favor, Tony. Esperar ele voltar. Tem uma perguntinha e também o Explores mandou duas aqui que eu Mas eu vou vou, passar eu pra ele vou, já. eu vou dar uma palhinha enquanto o Tony não tá aí. É um Ah, assunto complexo mesmo. Tipo, não é todo mundo que entende derivativos e liquid staking. uhum. Complexo. não, Ô, toda principalmente
Fala, Tony. Não, Acho que tá na igual, eu acho. verdade, minha conexão aqui que tá uma merda. Tá, já apareceu 3 vezes no celular reconectando, porque o Vocês estão Wi-Fi pelo caiu, celular voltou, também? caiu, voltou. Vocês estão Eu pelo tô celular? pelo Ah, celular. tá. É, Tô vamos, pelo vamos, celular. vamos dar. Ô, Tony, Merda. cara, eu queria. Antes de fazer a pergunta aqui do. Na verdade, deixa eu fazer a pergunta do Explorers, porque é mais voltada para o produto em si, que vocês já estão falando. Depois eu faço a minha, porque a minha queria voltar um pouco aí na parte de marketing, estratégia. O Explorers mandou 2 perguntas. Primeiro, quando vai ser lançada a plataforma? Ou, se já foi, o que já dá para fazer? E a segunda, já emendando, qual o diferencial da plataforma para outros provedores de liquidez já existentes no mercado? Você até comentou ali alguns bens, né? O GMX, Synthetix, então fica essas 2 perguntas aí. Sim, então, como eu havia dito, né, a gente vai lançar testnet Alpha 1 daqui 1 mês, depois daqui 2 meses e meio, 3 meses, testnet Alpha 2, né, o primeiro módulo Trading, segundo módulo Earn para os Liquid Providers, e ano que vem, né, tudo conectado, usar os Core Module, sistema de processamento de liquidez, mais o Trading, lançamento do token, né, de governança, e, enfim, começando a DAO aí em março do ano que vem, mais ou menos. Vamos. Ô, Tony, desculpa, vai ser em qual blockchain? Sistema de provisionamento de liquidez na Ethereum e a parte do trading na Arbitrum, né? Beleza. Porque hoje a liquidez dos LSTs estão na Ethereum, né? Então a gente quer aproveitar tudo que está ali na Ethereum, e os traders vão tradarem na Arbitrum, né? Enfim, por conta da velocidade, né? Menos slippage, menos lag ali, menos né, taxas baixas, né? Então, para isso, a gente vai utilizar algumas tecnologias aí da Chainlink. Aliás, a gente é parceiro deles, a Chainlink investiu na gente também. Boa, vocês vão usar o CCIP, né? Da hora demais. Exato. Uhum. Eu acho que esse vai ser só um parênteses aqui, eu acho que vai ser o futuro isso daí, tá? A gente tá estudando aqui bastante sobre Chain Abstraction. E, cara, vocês estão usando duas chains ao mesmo tempo e provavelmente a experiência do cara vai ser como se ele estivesse usando uma coisa só, entendeu? Exatamente. Esse é o nosso objetivo. E Top agora demais. vamos falar um pouco mais da diferença de provisionamento de liquidez, né? Pensar aqui primeiro no sistema da Synthetix, né? A Synthetix hoje ela coloca toda a liquidez dela ali num token no SNX, né? O qual é distribuído para vários pares. Ela também está construindo a V3 dela, que vai ser baseada, né, toda a parte de trade em ativos sintéticos. Então, conforme as pessoas vão tradando ali, vão liquidando parte do token de SNX e vão pagando as pessoas. E na GMX existe um depara onde o cara coloca o dinheiro de fato nos assets, né, em Bitcoin, Ethereum, em Link, em Avax, e então coloca meio que coloca num fundo, vamos dizer assim, como se fosse no fundo, né? O GLP é um fundo deles, é onde tu compra esse fundo né, ou tu compra o token GLP, ou tu coloca né, dinheiro nesses assets e ganha uma parte do GLP, e tu está imputando liquidez nesse sistema. Qual que é a diferença hoje aqui das Auros, né? A gente está desenvolvendo um sistema onde as pessoas vão colocar, né, liquidez ali no lado com LST e com dólar. Aliás, também vai ter o USDC, a possibilidade de USDC. E toda essa liquidez ela vai ser colateralizada com uma stablecoin nossa, utilizando um sistema de AMO, tipo da Frax, tipo da Curve USD, o qual toda essa liquidez imputada vai representar um token, uma stablecoin, né, pareada ao dólar, 1 para 1, ou seja, a gente vai ter uma pool na Balancer, né, o qual a cada dólar que entrar, a cada liquidez que entrar, a gente vai mintar ali um ZRUSD, mas claro, vai ter todo um controle de quanto a gente vai mintar em relação ao quanto que a gente quer, né, ter de provisionamento de liquidez e quanto que a gente vai oferecer lá para o trader também especular. E daí toda essa liquidez que vai ser colateralizada no ZRUSD, nessa stablecoin, vai poder ser utilizada por todos os mercados, né, que a gente disponibilizar para as pessoas tradarem. Então, a liquidez, né, esse sistema de liquidação, ele acaba sendo muito mais fácil. E também o processo de tu oferecer a liquidez para esses mercados
ficar market agnostic, a gente gosta de falar assim, né? Então, a gente oferece liquidez de forma agnóstica para os mercados. Então, eu não preciso ter Bitcoin para oferecer trading de Bitcoin. Eu não preciso ter Ethereum para oferecer trade de Ethereum. Eu posso ter qualquer tipo de asset que me dê a garantia e tenha um risco baixo, né? Vamos dizer assim, por isso aquela história da Rocket Pool, né? Então, eu coloco qualquer tipo de asset no meu provisionamento de liquidez, isso tudo meio que vira ficha do jogo. Eu gosto de trazer essa metáfora, assim, imagina como se fosse uma casa de aposta, uma casa de poker. Então as pessoas estão entrando, colocando, vamos dizer assim, dinheiro para jogo, para enchendo o pote do prêmio, que é a galera no sistema de provisionamento de liquidez colocando LST e dólar. Isso tudo vira ficha do jogo. No outro lado tem os jogadores, né? Os jogadores vão começar a jogar, apostar. Quem ganhar, né, vai ganhar, quem perder vai deixar o dinheiro ali na casa, e quem colocou o dinheiro inicial, quem botou ali o dinheiro para acontecer, os liquidity providers vão ganhando parte disso, e a casa vai ganhando por gerenciar todo esse sistema, esse jogo. Então é mais ou menos assim que funciona. E assim a gente, enfim, diminui muito o problema da GMX, principalmente, de ter que ter esses assets, né, para poder, né, e ter todos esses assets e liquidar todas essas moedas para poder pagar os traders. Esse processo de liquidação é muito complexo. Eles têm que ter várias pools de, por exemplo, de link com dólar, link com Ethereum para poder liquidar né, os tokens rapidamente, né, e poder pagar essa garantia. Então, nessas liquidações, nessas trocas, acontecem muitas perdas, né? Então, essa ideia de stablecoin, GMO, né, e toda a liquidez ser colateralizada nela, facilita muito esse processo de liquidação e diminui todos esses custos, né, e riscos de gerenciamento de pools, de contratos inteligentes. Não sei se respondi, se ficou alguma dúvida, mas pode ir Ô, Tony, ali. ô, Tony, Manda, Você pode explicar de novo? Eu não entendi nada, desculpa. claro. Eu quero muito sair daqui. Eu quero sair daqui muito entendendo essa parada, Ô, velho. Tony, mas Eu relaxa, tô tá? muito. É um assunto bem complexo mesmo. Então, tanto pro Gus, tanto pro Tony, é difícil explicar, é difícil entender, fica tranquilo. Vamos lá. Então, focando no Liquidity Provider, né? Vou até, enfim, fazer um recap aqui de o que a gente está oferecendo para o Liquidity Provider, né? Quem quer prover liquidez. A gente está oferecendo, né, ganhos reais para quem colocar Liquid Stake Token no nosso sistema de provedimento de liquidez. Quem colocar Liquid Stake Token, quem for imputar, né, dinheiro dentro do nosso protocolo, está colocando dinheiro para oferecer para o mercado de perps, né? Para que o mercado de perps, para que os tradings aconteçam e para que tenha dinheiro na casa para pagar os traders. Né? Então, essa é, vamos dizer assim, a nossa primeira proposta de valor que a gente, né, gosta de gritar os quatro cantos do mundo aí. A segunda é a nossa stablecoin, que é o ZRS-USD. Né? Para que serve o ZRS-USD, a nossa stablecoin? Para escalar, né, para escalar a nossa liquidez. Então, as pessoas vão colocar os LSTs, né, Liquid Stake, Lido Stake ETH ou Frax Stake ETH. Imputando essa liquidez, ela vai ser totalmente colateralizada numa stablecoin. Essa stablecoin vai ser a stable que a gente vai utilizar para pagar, né, os traders. E os traders também eles entram, né, com essa stablecoin para que o pote, né, todo o pote desse dinheiro, o qual fica transacionando entre trader e liquidity provider, seja a mesma moeda, uma moeda incomum. Né? Então, moeda comum ajuda, né, facilita todo o sistema, né, de pagamento e de liquidação. Né? Como qualquer moeda que é criada, né, enfim, de um país, de qualquer sistema, de um jogo. E eu acho que, né, esse o ponto assim que a gente fala né, do sistema de provisionamento de liquidez. Ficou mais claro? Show. Aham, ficou. Beleza. Alguém tem mais uma dúvida sobre essa parte? Eu não, eu tô esperando pra fazer a minha última pergunta aqui. Show. Eu tô. Só dar um segundinho pra ver se alguém quer subir. Sem medo, guys. O assunto é complexo mesmo. Toca a ficha aí, galera. Oportunidade de vocês tirarem dúvida ou comentar mesmo. Oportunidade Daqui uns de 10 deixar o segundinhos. Tony na saia justa, brincadeira. É difícil descomplicar, tá? Tô nesse processo Sim. aí. Não, é difícil pra caramba, porque
pouca gente. É o conceito que não é familiar para as pessoas. Igual, por exemplo, quando surgiu o Liquidity Pool, por exemplo, né? A AMM. Ninguém sabia explicar aquele negócio, porque não tinha paralelo, não tinha como você explicar direito, ilustração, não tinha como você fazer nada assim, né? Que as pessoas pudessem entender. Você precisava explicar muitos outros princípios antes de explicar. Então, isso daí você tem que explicar primeiro o que é derivativos, o que é perpétuos, e aí o que é liquid, o que é staking, para depois falar o que é liquid staking, e aí são alguns passos que a gente acaba pulando, porque não dá tempo de explicar, né? Mas, Sim. enfim, aí isso torna difícil. Então, a Vou sua. fazer então. E se quiser, aproveita e passa a palavra de hoje um pouquinho antes. Boa. Coelho. A palavra é coelho. Tá. Não fiquei louco, mas vai fazer sentido. Eu nem passei pro Rod, nem o Rod sabe qual que é a frase. Mas, Nem eu tô sabendo a frase da mas Sara. vai fazer sentido. Querem que eu fale mais um pouquinho para fechar mais ou menos o que é a nossa proposta de valor? Porque eu falei bastante de Liquid Provider, eu posso falar do que a gente vai oferecer para os traders, né? Pode ser. Aí depois eu faço minha Manda. Pode ser? Então tá. Manda lá. Então no Liquid Provider, para fechar ali também, a gente também está desenvolvendo um sistema de soft liquidação, ou seja, para o Liquid Provider não, né, imagina que quem provê liquidez lá no swap, né, a gente cria uma pool lá, do nada aquela pool se desmonta e a gente perde uma grana, né, e enfim, a gente tem que remontar ela, a gente, né, não entendeu o que aconteceu ali direito. Então a gente está montando um modo de soft liquidation, o qual a pessoa, né, o liquid provider, ele vai perdendo um pouquinho só ao longo do tempo, e a gente estica esse tempo, né, tirando essas liquidações muito grandes, imediatas, e assim a gente consegue também manter uma maior saúde para o protocolo. Né? Então acho que do lado do liquid provider a gente fecha assim. Daí o que a gente está oferecendo hoje para o trader, né? Todo esse sistema de provisionamento de liquidez é para a gente captar muito dinheiro, porque quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente consegue abrir novos mercados, né? Ou seja, possibilidades de tipos de mercados diferentes para vários tipos de assets, né? Então a gente procura ter uma deep liquidity, né? Então é uma palavra muito comumente comentada aí nas DEXs, né? Atualmente. Para oferecer uma grande quantidade de assets. E daí, para isso, né, a gente vai estar desenvolvendo duas tecnologias que é o eCluster, que é um modo de classificação de ativos, ou seja, imagina que a gente tem várias caixinhas, né? E nessas caixinhas a gente consegue classificar alguns assets. Imagina que o Bitcoin e o Ethereum estão dentro da mesma caixinha, porque eles são altamente correlacionados. E imagina que, por exemplo, Avalanche e Polygon, que são, né, Layer 1, Layer 2, mas tipo, altcoins não tão correlacionadas, estariam em outra caixinha. Ouro, que é algo totalmente diferente, estaria numa terceira caixinha. E uma PEP, por exemplo, né, que seria muito arriscada, estaria numa quarta caixinha. Isso é o eCluster, né, um método de classificação de ativos para a gente colocar tiers de risco nesses assets. Porque a gente colocando essa classificação, a gente consegue colocar algumas FIIs, né, maiores ou menores, para conforme o risco que a gente está tomando, né, do nosso sistema. Assim também mantendo o maior equilíbrio da nossa liquidez, do nosso débito, né, do quanto os traders estão ganhando, enfim, perdendo. E assim a gente consegue cada vez mais oferecer novos tipos de categorias de assets, né? Mais mercados, mais tipos de assets. Ou seja, eu posso talvez um dia colocar ali um sistema de aposta do Campeonato Brasileiro, posso colocar aposta de LoL, posso colocar aposta, né, de fato de Forex, como eu já havia dito para vocês, né, de dólar, ienem, ações, né, commodities, ouro e além de cripto. Né? Então a gente quer se tornar uma grande corretora o qual possibilita tradear qualquer tipo de asset. Daí o segundo, esse seria o primeiro benefício, de liquidity e uma grande quantidade de assets. Acho que a segunda proposta de valor para os traders seria trazer a experiência de SEX para DeFi, né, então a gente está trazendo a experiência de CeFi com as propriedades de DeFi, né, da descentralização, da transparência, né, de ser totalmente descentralizado, tu controla o teu dinheiro, quanto tu estás colocando, e ele vai direto para tua carteira e tu é detentor dele, né? Tu controla ali o direito de propriedade daquele dinheiro que está transacionando nos contratos inteligentes. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a Binance hoje ela é líder, né, do mercado. Quando a gente analisa pelo princípio de Pareto, né, a gente vê que a Binance ela é disparada na frente
de todo mundo. Então, existe um vencedor, existe um dominante nesse mercado em SEX, né? Então, e existem razões por isso, né? E que obviamente a gente percebeu que é a quantidade de mercados de assets listados, a baixa fee, né? A velocidade, né, dos traders, ou seja, a experiência de trading, né, pouco lag, muito real time, e também a experiência de fato da plataforma, UX, né, UX UI. Então, tudo isso a gente está olhando, né, e trazendo para cá, e para isso, né, a gente está trazendo, fazendo muita pesquisa de UX e trazendo um pouco dessa modalidade ali da Binance, onde a gente consegue jogar um console ali de operação para o lado direito, esquerdo, aumentar o tamanho do gráfico, colocar mais tipos de gráficos, mais tamanhos de gráficos. Então, bastante coisa aí legal que vai sair. E a terceira proposta de valor seria o HFT, que é o High Frequency Trading. Então, a gente vai possibilitar que as pessoas façam trades de alta frequência, ou seja, traders com bots, traders que exigem baixa latência, que exige um alto tempo de resposta, que hoje a Binance oferece isso, né? A Binance oferece uma API key, onde as pessoas conseguem conectar ali e tradarem, né? Deixar seus bots rolando e tradando. E a outra proposta de valor é a interoperabilidade. E daí, eu acho que nessa parte do High Frequency Trade também entra a ponta ali da experiência que eu tinha comentado. E para isso a Chainlink, né, é uma grande parceira nossa. Tanto em relação aos oráculos de baixa latência, né, que a GMX acho que já anunciou que está também utilizando, vai utilizar eles, a Synthetics também anunciou que vai utilizar eles, de WideUX também. Então, essa tecnologia ela vai revolucionar o mercado de decentralized exchange, assim, voltados para trading, né, que são os oráculos de baixa latência, que vai reduzir muito o slippage, o lag, enfim, vai trazer muita experiência, melhora de experiência ali pro trader. E também na outra proposta de valor é a interoperabilidade, que daí, como a gente já comentou, né, que vai ser realizado com o CCIP da Chainlink, e onde a gente vai, né, conseguir comunicar a liquidez que tiver na Ethereum com a árbitro. Guys, a gente recebeu aqui o Wellington. Vou deixar para ele a última pergunta bem rápido para a gente encerrar, que já está dando horário. Só antes disso, fazer um reminder. Para quem chegou depois, atrasadinho e tal, o café, esse episódio aqui vai estar lá no nosso YouTube e Spotify completo. Daqui a algumas horinhas vocês podem pegar lá desde o início, para quem não conseguiu acompanhar. Aliás, Rufus está aqui embaixo. É o mestre aí que está garantindo que o café vá para as plataformas aí. Wellington, pergunta ou comentário rapidão aí pra gente encerrar o café. Jam. Bem-vindo. Wellington. Você tá no mudo. Tem que habilitar o microfone aí. We have a problem. Houston, we have a problem. Acho que tivemos um problema com o Wellington. Não sei se perdemos o Wellington. Wellington? Acho que ele não está mais entre nós. Bom, posso fazer a minha pergunta? Acho que, enfim, não sei se o Wellington tá aí ou se deu problema. Mas então acho que é isso, guys. Até porque a gente passou um pouquinho do horário, ia deixar a última aí pra ele fazer. Mas, Tony, agradecer a presença, é um tema bem complexo mesmo. Eu tô ouvindo. Acho que o Rodito não tá ouvindo. Tá. Puta merda. Então segue aí. Quando eu tô te ouvindo, Tony, quando terminar, me dá um toque só, por favor. Dali, Vitor. Quer falar alguma coisa, Vitor? Caramba. Vitor, acho que o Vitor... acho que ele saiu. Vixe. Rod, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Acho que é um aviso do Twitter. Acho que é um aviso do Twitter que se a gente não acabar agora vai rugar aqui todo mundo. Vamos puxar nosso tapete. Cara, não tá nem aparecendo o pedido do Vitão pra subir. Ele tá aparecendo pra mim como speaker. E se ele estiver falando, ninguém tá escutando ele. Eu não tô ouvindo o Vitão. Guys, vamos... Acho que é sinal pra gente encerrar, mano. Vitão, não tô te ouvindo. Eu vou fechar aqui o Space, tá? Não sei exatamente o que você tá falando.
Mas então, Tony, pô, valeu demais aí pela presença, a galera que subiu, Gus aí como sempre. Vou pedir pra você deixar um recadinho final, pô, se quiser passar o Twitter da Zaros, onde que é melhor falar com vocês, a galera que quiser tirar dúvida, trocar ideia, fica à vontade. Cara, galera, entre aí, né, no nosso Twitter, @zarosfy. Nossa comunidade está aberta, sejam todos bem-vindos ali, né? Pô, se chegar aí pelo café, dá um alô ali, falar, vim do café, para dar uma atenção para vocês, já todo mundo ficar ligado aí que comunidade brasileira. E a gente tem um apreço muito grande, aliás, com a comunidade brasileira, e a gente está nesse exato momento indo atrás de comunidades, de parceiros, né, para poder trazer brasileiros para poderem estarem buildando com a gente, construindo com a gente, engajando a comunidade, entendendo mais do nosso produto, né, e explicando, vamos dizer assim, espalhando a palavra das Zaros aí por aí. E né, eu convido a todos a virem, né, estarem com a gente ali, engajando a nossa comunidade, porque ali, né, a gente vai reconhecer quem estiver conosco, né, construindo com a gente, ajudando a gente, né, a de fato explicar mais sobre as Zaros, né, viram o quanto é complexo, né, é difícil até para mim, estou nesse processo aí. Então, né, chega mais lá, vão ter, né, provavelmente airdrop, benefícios, NFTs, então já estão vendo aí o nosso design, né? Então a gente estamos bolando muita coisa legal aí, tem mascote para sair, tem muita coisa para sair, então vai sair boas coleções de NFT, bons projetos, bots pra gente lá na comunidade, vamos criar uma boa comunidade de trader, de liquidity providers que entendem de LSTs. E eu acho que é, pô, Zarosfy, né, aí no Twitter, discord.gg/Zarosfy também. Entre no nosso site, né, poxa, testem lá ele, cliquem em tudo, deem feedback pra gente, por favor, para mim, pode mandar aí. Entre no nosso blog, o blog ali é o Mirror, lá tem o nosso primeiro artigo, explica a fundo tudo que eu tentei trazer um pouco aqui, um pouco de visão de mercado, né, quais são os concorrentes líderes, falando um pouco mais de SEX, falando de DEX, falando do nosso sistema de provisionamento de liquidez, falando da parte de trading. A gente entra no detalhe de cada tecnologia, mas obviamente não para por aí, né? Foi só o pontapé inicial, a gente vai entrar em cada detalhe e explicar, né, ao longo dos próximos meses aí através de artigos. Essa semana sai um artigo mais sobre trading e sobre todas as possibilidades, né, e como que tipos de ordens de trading, enfim, quem quiser aprender mais sobre trading, entender mais ecossistema, chega lá com nós também. Então é isso, é muito prazer o convite aqui, né, Rod, por estar aqui, Vitão, tamo junto e vamos se ajudar, vamos crescer a comunidade Web3 aqui no Brasil, vamos buildar junto e, enfim, contem comigo aí. Tamo junto, Tony. Tamo juntasso. Valeu, Tony, pelo papo, valeu, galerinha. O episódio vai estar lá no YouTube e Spotify daqui a algumas horas, para vocês acompanharem do zero aí. Fechou? Valeu, galera. Um abração aí. Ótima quarta aí para todo mundo, guys. A gente se vê amanhã, Ótima hein? quarta para todos. Falou, beijo.